eu me chamo Júlia Anselmo, eu sou estudante de graduação em Engenharia de Energia da Universidade Federal de Santa Catarina. Hoje eu vou apresentar para vocês meu projeto audiovisual da disciplina de refrigeração e condicionamento de ar, e o tema é ciclos avançados de refrigeração por compressão mecânica. Iniciando então, nós temos aqui a descrição do cenário analisado fornecido pelo professor. Você deverá analisar um sistema de refrigeração em cascata. Aqui, em cascata, o sistema deve operar para manter uma câmara frigorífica a menos 20 graus, numa localidade cuja temperatura máxima é de 33 graus. Esse ambiente, então, tem uma umidade relativa coincidente de 61%. Para resolver as questões a seguir, assuma as seguintes hipóteses. A primeira hipótese seria que o refrigerante deve ter um superaquecimento de 4 graus após sair do evaporador e nenhum superaquecimento dentro do evaporador. O sobreresfriamento na saída do condensador deve ser então de 4 graus. A fração de espaço morto é 5%. A eficiência isentrópica do compressor é a função da razão PR, que é a razão entre a pressão na descarga e a pressão na sucção do compressor. E a eficiência isentrópica, então, pode ser calculada aqui por essa seguinte equação. A diferença entre a temperatura de condensação e o ambiente onde o calor rejeitado é 8 graus. E caso o sistema que vai analisar seja em cascata, que é esse o caso, o refrigerante do circuito de mais baixa temperatura é a amônia e o refrigerante do circuito de mais alta temperatura é o R134A. Então, deve ser apresentado de forma clara e justificado sempre que possível todas as hipóteses utilizadas para responder as questões. As questões a ser respondidas, então, são essas. A letra A. Qual a vazão volumétrica pelo compressor que operar no menor nível de pressão para uma potência rejeitada no ambiente de 39 kW? A letra B. Qual o consumo total de energia elétrica quando esse sistema operar por 2 horas? A letra C. Qual o coeficiente de desempenho desse sistema? A letra D, qual a máxima temperatura de descarga dos compressores? E letra E, qual a área do condensador? Passando agora, então, já para a parte do desenvolvimento, o primeiro passo aí a ser realizado para resolver qualquer exercício aí da área de termodinâmica, etc., é desenhar o ciclo a ser aí analisado, a ser estudado. Então, aqui foi feita a representação do ciclo em cascata, aqui, com 2 estágios, e as suas variáveis aqui, que seria o calor rejeitado ao ambiente, aqui o calor retirado da câmara frigorífica, que ia ser resfriada, Então, aqui nós temos o ciclo de baixa pressão, ciclo 1, aqui o compressor 1, evaporador 1, a válvula de expansão 1, a válvula de expansão 2, aqui passando para o ciclo de alta pressão, condensador 2, o compressor 2, e aqui então, caracterizando o ciclo em cascata, a gente tem o trocador de calor, que serve de condensador para o ciclo 1 de baixa pressão e como evaporador para o ciclo 2 de alta pressão. Aqui então, no meio, aqui no trocador de calor, a gente tem a pressão intermediária e a temperatura intermediária. A gente também tem aqui as informações que foram retiradas do enunciado que eu li anteriormente. Então, nós temos a temperatura do ambiente refrigerado, que seria TL igual a menos 20 graus. A temperatura do ambiente onde é rejeitado o calor, que é 33 graus. A temperatura de condensação foi obtida porque no enunciado disse que a diferença entre a temperatura de condensação e a temperatura do ambiente seria de 8 graus, então é 33 graus mais 8 graus. A gente tem aqui o espaço morto, que era 5%, então 0,05. O ciclo é em cascata, e no ciclo A de baixa pressão foi utilizado a amônia e no ciclo B de alta pressão foi utilizado o R134A.
gente também tem aqui, então, né, a expressão para a eficiência isentrópica do compressor e a razão PR aqui utilizada nessa equação, que é a razão entre a pressão de descarga e a pressão de sucção do compressor. O primeiro passo, então, para começar realmente a responder as questões, né, que foram solicitadas, aí seria seguir os passos para encontrar as propriedades em cada estado que foi ali enumerado no desenho do ciclo. Para esses passos, né, o passo a passo, então, foi retirado da apresentação fornecida pelo professor, que tem esse nome aqui, né, aulas 8 e 9, da seção 2.3, que é o exemplo da relação entre os equipamentos e o funcionamento do sistema de refrigeração, operando com ciclos por compressão mecânica. Esse passo a passo aqui está disposto nessa apresentação, né, a partir do slide 6. Também foram utilizados os softwares, né, CAT3 e o Line, para obter aí, então, né, as propriedades para cada estado e auxiliando, então, na resolução do problema. Bom, então, a partir das considerações feitas, né, a partir da descrição aqui do cenário, a gente pode começar realmente, então, aqui a achar as propriedades, né, fazer os cálculos aqui para cada um dos estados que foram enumerados, né, no desenho do ciclo. Então, o evaporador está no ciclo 1, né, no ciclo de baixa pressão, onde o refrigerante utilizado é a amônia, entre os pontos 4 e 1. Né? A temperatura de evaporação, que é o TeV, ele pode ser obtido então aqui através dessa expressão. Essa expressão aqui ela foi obtida, né, do slide 12, na seção 2.2 aqui dos slides fornecidos pelo professor, onde o T de referência é a temperatura de retorno no evaporador, que é igual à temperatura do ambiente refrigerado, ou seja, igual a TL, né, menos 20 graus. Já o TD é a diferença de temperatura no evaporador. Esse valor aqui, então, a gente foi escolhido, né, conforme também descrição no slide. Então, foi escolhido aqui um valor de 5 graus, né, para a diferença de temperatura no evaporador. Realizando as contas, então, a gente obtém aqui uma temperatura de evaporação de menos 25 graus. A pressão de evaporação, ela acaba sendo, então, né, uma função da temperatura de evaporação e considerando x igual a 1, né, para vapor saturado. Já que conforme o diagrama TS, né, teoricamente ali o processo de evaporação, ali na saída de evaporação, né, deveria ser vapor saturado, desconsiderando, né, então o superaquecimento. Colocando esses valores, então, para a pressão de evaporação encontrada, para a temperatura de evaporação encontrada e x igual a 1 no CAT3, a gente então aqui obtém as propriedades de evaporação, né, do ciclo 1. Destacando aqui então a pressão, né, volume específico, entalpia e entropia. Passando então aqui agora para a parte 2, que seria encontrar a temperatura, pressão, entalpia e entropia da entrada do compressor 1, que seria o estado 1. Como especificado na descrição do problema, então, né, há um superaquecimento de 4 graus na saída do evaporador e nenhum superaquecimento dentro do evaporador. Com isso, então, a gente tem a temperatura no ponto 1, né, sendo a temperatura de evaporação mais o superaquecimento. Seria aqui, então, totalizando, né, menos 21 graus. A pressão no ponto 1 acaba sendo, então, igual à pressão de evaporação, né, uma vez aqui que o processo de evaporação acaba sendo considerado um processo isobárico. Né, essa consideração aí vai ser utilizado muitas outras vezes daqui para frente, né, para encontrar as outras propriedades. Como é a amônia, né, e a gente está aqui no estado de vapor, então a gente teve que utilizar o Lane, utilizando o T1 e P1 encontrados aqui anteriormente, para encontrar a densidade. A partir da densidade, então, pode-se encontrar o volume específico, e agora sim, colocando no CAT3 a temperatura 1 e o volume específico 1, a gente pode obter aqui, então, as propriedades finais, né,
do estado 1, que seria na entrada do compressor 1. Então, a gente tem aqui a temperatura, né, a pressão, volume específico, entalpia e entropia, né? E o estado final aqui, a fase final do fluido, então, seria vapor aquecido, né, como esperado. A parte 3 ali, então, seria a temperatura, pressão, entalpia e entropia, né, as propriedades na saída do compressor 1, que é o estado 2. A pressão de descarga ela é igual à pressão de condensação. Para encontrar, então, essa pressão, inicialmente é necessário encontrar a temperatura de condensação. Essa temperatura aí foi encontrada, então, conforme equação 3, primeiro, né, para a temperatura intermediária, que está aqui no slide 45, na seção 2.1. O ΔT também foi escolhido, né, conforme slide, como sendo 5 graus. Passando então aqui, a gente tem a temperatura intermediária, né, como sendo igual aqui a raiz quadrada da temperatura de evaporação vezes a temperatura de condensação, que essa aqui foi a temperatura que a gente encontrou anteriormente, né, e essa temperatura que foi dada no enunciado, vezes o ΔT ao quadrado, dividido por 8, vezes a raiz também aqui da multiplicação das duas temperaturas. Que a gente resolveu em kelvins, né? E depois aqui foi então passado para graus Celsius. Aqui então a gente tem o valor obtido para a temperatura intermediária do nosso ciclo em cascata. A partir dessa temperatura intermediária, então a gente pode calcular a temperatura de condensação do ciclo 1, como sendo a temperatura intermediária mais ΔT sobre 2. Resultando aqui, então, nesse valor de 8,56, né, aproximadamente 8,57 graus Celsius para a temperatura de condensação 1. Então, a partir dessa temperatura, a gente pode encontrar a pressão, né, de condensação, que seria também ali a pressão intermediária, a partir desse valor encontrado e considerando x igual a zero para líquido saturado, já que aqui a gente está falando, né, de um ponto que é antes do condensador. Então, inserindo esses valores aqui no CAT3, a gente obtém, então, as propriedades de condensação do ciclo 1. E a partir dessas propriedades, então, a gente pode encontrar as propriedades reais, né, para o estado 2. Uma outra consideração muito importante aqui para analisar as propriedades do estado 2 é que o processo de compressão, né, de 1 para 2, ele é considerado um processo isentrópico. Ou seja, a entropia, né, do estado 2 ali seria igual à entropia do estado 1. A condensação, então, né, ele é considerado um processo isobárico, como já foi comentado anteriormente. Então, utilizando esses valores aqui para entropia e para pressão, a gente pode obter as propriedades do estado 2, né, considerando compressão isentrópica ideal. A partir dos valores, né, aí para compressão isentrópica, então, a gente pode encontrar o valor da entropia real e também da entalpia, né? Para isso, então, a gente utiliza aqui o valor da eficiência isentrópica, né, que foi fornecido para a gente na descrição. A eficiência isentrópica, então, pode ser obtida aqui a partir dessa equação, onde a eficiência isentrópica é igual aqui a 0,82 menos 0,01481 vezes o PR. Essa equação aqui, né, também pode ser escrita como sendo a razão entre a entalpia isentrópica, né, menos da saída do compressor, menos a entalpia da entrada, dividido pela entalpia real da descarga do compressor, menos a entalpia da sucção. O PR, então, né, seria ali a razão entre a pressão de descarga e a pressão de sucção. Seria, né, P2 sobre P1, que essas pressões, então, já foram encontradas anteriormente, né, resultando aí nesse valor de 3,8615. Substituindo, então, o PR na equação dada aqui para eficiência isentrópica, a gente encontra o valor dela,
Agora, isolando o H2, né, a gente chega nesse valor aqui para H2 de 1.667,8 kJ por quilograma. Agora sim, a gente pode utilizar, né, o valor da pressão 2 encontrado anteriormente, o valor aqui da entalpia 2, para encontrar as propriedades do estado 2, né, agora considerando o processo de compressão como um processo real. Passando então agora aqui para as propriedades do estado 3, né, que seria na saída do condensador. Conforme a descrição do problema, né, o fluido então ele sofre aí um subresfriamento de 4 graus na saída do condensador. Então, realizando a continha aqui, então, né, a gente tem o valor para a temperatura 3. O processo de condensação ele é considerado um processo isobárico, né, então a pressão do ponto 2 para o ponto 3 acaba sendo a mesma. A gente utilizou o Lane aqui, né, com os valores de T3 e P3, né, apesar de do fluido aí estar num estado, né, de líquido comprimido, a gente utilizou o Lane para confirmar as propriedades. Então, a gente obteve aqui a densidade do ponto 3, em seguida o volume específico, né, e aqui, na verdade, foi utilizado a temperatura do ponto 3 e o volume específico do ponto 3. Como a gente pode ver aqui, a pressão ela acabou resultando numa pressão muito menor, né? Que deveria, na verdade, ser a mesma da encontrada. Entretanto, a gente utilizou, né, os valores obtidos para o volume específico e para a temperatura, obtendo, então, essas propriedades aqui para o estado 3. Agora, então, finalizando, né, os pontos do ciclo de baixa pressão, a gente tem aqui as propriedades do estado 4, que seria na entrada do evaporador, né? O estado 4, ele também é, na verdade, a saída, né, da válvula de expansão, e a expansão é considerado um processo isentálpico, ou seja, a entalpia no ponto 3 é igual à entalpia no ponto 4. O processo de evaporação, então, né, ele é considerado também um processo isobárico, ou seja, a pressão no ponto 4 acaba sendo igual à pressão de evaporação que foi encontrada ali nos primeiros passos, né, realizados, igual a 151,6 kPa. Agora, colocando os valores aqui encontrados para H4 e P4 no CAT, a gente então aqui obtém as propriedades no estado 4. Seria esperado, né, que a temperatura aqui também encontrada fosse igual à temperatura de evaporação. E aqui ficou bem próximo, realmente, né, que era menos 25 graus, então aqui que acaba confirmando os resultados. Bom, então agora que a gente encontrou as propriedades de todos os estados do ciclo de baixa pressão, a gente pode passar para o ciclo de alta pressão. Os procedimentos aqui foram bastante parecidos, né, com os que a gente já realizou anteriormente no ciclo 1. Então, para encontrar aqui as propriedades na entrada do compressor, né, que seria o estado 5, agora então para o ciclo 2 de alta pressão, com o refrigerante R134A. A gente tem aqui, né, que a pressão em 5 ela acaba sendo igual à pressão de evaporação 2, que é uma função da temperatura de evaporação. A temperatura de evaporação, então, ela é obtida a partir da temperatura intermediária, né, que já foi obtida antes, menos, né, agora ΔT sobre 2, resultando, então, nessa temperatura de evaporação 2. Agora, colocando essa temperatura e x igual a 1, né, já que a evaporação seria vapor saturado no CAT 3, a gente obtém aqui as propriedades de evaporação do ciclo 2. Obtendo, então, a pressão de evaporação, né, a partir do slide passado, e considerando o superaquecimento na saída do evaporador, então agora a gente obtém aqui P5 e T5, né, colocando aqui no CAT 3, então a gente obtém as propriedades do estado 5. Agora passando aqui para as propriedades, né, na saída do compressor 2, ou seja, no estado 6. Como a gente já sabe, né, o processo ideal aí de compressão é considerado um processo isentrópico, então a entropia do estado 6, né, seria igual ao do estado 5. Como a gente sabe também, né,
a saída do compressor, né, é a entrada do condensador. Então, a pressão no ponto 6 seria igual à pressão de condensação 2, que é uma função da temperatura de condensação 2, que foi já obtida ali no início, né, de tudo, do exercício dado pela descrição, que é igual a 41 graus. Então, colocando a temperatura de condensação e x igual a zero, né, agora para líquido saturado, já que a gente está considerando a condensação, a gente obtém a pressão de condensação. A partir dessa pressão e utilizando S6, né, igual a S5, então a gente obtém aqui as propriedades do estado 6, considerando a compressão isentrópica ideal. Para encontrar os valores para compressão real, né, então a gente utiliza aqui a mesma expressão utilizada anteriormente, né, para a eficiência isentrópica, e substituindo aqui, então, todos os valores, a gente obtém o valor para entalpia real. Colocando, então, o valor para a entalpia encontrada, né, e para a pressão encontrada ali anteriormente. Então, enfim, a gente tem as propriedades do estado 6 reais. Passando, então, para o estado 7, né, que seria na saída do condensador. Como a gente sabe, o fluido, então, ele sofre subresfriamento, né, de 4 graus. Então, seria 41 graus, que é a temperatura de condensação, menos 4 graus, igual a 37 graus. E a condensação, então, é um processo isobárico, logo a pressão em 7 vai ser igual à pressão em 6 encontrada anteriormente, obtendo aqui, então, as propriedades do estado 7. Por último, então, o último estado, que seria a entrada, né, do evaporador 2, ou no trocador de calor, também é a saída, né, da válvula de expansão. A expansão ele é considerado, então, um processo isentálpico, né? Então, a gente pode considerar a entalpia do ponto 8 igual a entalpia, do ponto 7 encontrada anteriormente. E a pressão do ponto 8 acaba sendo igual à pressão de evaporação 2, que foi encontrada no tópico 6, né? Então, colocando esses valores no CAT, a gente obtém aqui, então, as propriedades do estado 8. Todas as propriedades, então, né, foram caracterizadas, todos os estados, né, quer dizer, foram caracterizados, e aqui, então, a gente encontra um resumo, né, das principais propriedades para cada estado. Agora, a gente pode, então, enfim, né, resolver as questões que foram dadas pelo professor. Bom, então vamos iniciar as questões. A questão A seria qual a vazão volumétrica pelo compressor que operar no menor nível de pressão para uma potência rejeitada no ambiente de 39 kW. A expressão para vazão volumétrica, então, foi obtida na apresentação 2.2, slide 2, onde a gente tem aqui, né, a vazão mássica seria igual a vazão volumétrica vezes a eficiência volumétrica vezes a densidade de sucção do compressor. Isolando, então, aqui, né, a vazão volumétrica, a gente obtém essa expressão aqui, onde, então, a gente precisa encontrar, né, os valores aqui para cada variável para obter o valor final. Inicialmente, então, a gente encontra aqui o valor, né, para a vazão mássica. A partir aqui do slide 26, da seção 2.3, né, a gente obtém aqui essa razão entre as vazões. Calculando, então, a gente obtém esse valor aqui de 9,6240. A potência rejeitada, né, no ambiente, como diz aqui, ela, na verdade, é o calor QH, que é rejeitado pelo condensador, né, daí nesse caso do ciclo de alta pressão, no ambiente. Fazendo as contas aqui, então, né, e o balanço de energia para o trocador de calor, para o condensador, né, então a gente pode aqui obter a vazão mássica do ciclo de alta pressão. E a partir aqui da razão, então, a gente obtém o valor para a vazão mássica, né, do ciclo de baixa pressão, que é aquilo que a gente está procurando. O próximo passo, então, seria obter, né, a eficiência volumétrica. Ela foi aqui retirada do slide 13 da seção 2.2. Os valores aqui, né, já foram encontrados, com exceção aqui do K, que foi retirado da tabela A5, né, do apêndice A, que a gente utiliza em aula, que é do livro Fundamentos da Termodinâmica. Só que esse valor aqui, né, foi retirado para 25 graus. Então, substituindo esses valores na expressão, a gente obtém aqui o valor para a eficiência volumétrica.
A densidade de sucção já foi encontrada anteriormente, né, substituindo e tudo, então a gente obtém aqui o valor final para vazão volumétrica de 0,01907 metros cúbicos por segundo. A letra B, então, seria qual o consumo total de energia elétrica quando esse sistema operar por 2 horas. A potência total consumida ela é igual à soma das potências de cada compressor, e essas potências, né, o trabalho, então, podem ser obtidas através do balanço de energia para o compressor. Então, o trabalho total seria igual ao trabalho do compressor 1 mais o trabalho do compressor 2. Fazendo o balanço de energia, então, né, a gente obtém aqui as expressões. A gente já obteve aqui os valores de M1 e M2 e substituindo, então, as entalpias, a gente tem aqui o trabalho total, né, ou então a potência total aqui do sistema. Como o enunciado diz, né, o sistema ele deve operar por 2 horas. 2 horas, então, aqui seria igual a 7.200 segundos, multiplicando esse valor aqui, né, pelo valor total encontrado, a gente obtém aqui, então, um consumo total de energia de 75,9 megajoule. A letra C pergunta qual o coeficiente de desempenho do sistema. O coeficiente, né, de desempenho do sistema em cascata, então, foi retirado do slide 46 da seção 2.1 e apenas aqui, então, foram substituídos os valores de entalpia, né, encontrados anteriormente. Então, foi encontrado um COP para o sistema em cascata, né, de 4,08. Passando então para a letra D, nós temos qual a máxima temperatura de descarga dos compressores. Aqui a gente já encontrou, né, então as temperaturas de descarga dos compressores anteriormente. Inclusive, olhando na tabela, né, que foi colocado o resumo das propriedades, a gente pode ver então que a maior temperatura encontrada para a descarga do compressor, né, foi a temperatura do ciclo 1, que seria a temperatura 2, aqui de aproximadamente 96 graus. Na verdade, seria esperado que a maior temperatura da saída dos compressores, né, fosse a do ciclo 2, né, o de alta pressão, seguindo aí um diagrama TS, né, para dar para o ciclo cascata, então. Entretanto, o resultado aqui não pode ser comprovado, né, segundo os resultados, mas vale lembrar aí que os fluidos refrigerantes, né, mudam do ciclo 1 para o ciclo 2, e cada um apresenta uma curva e pontos diferentes, né, no diagrama TS, o que pode acabar explicando aí essa discrepância. Bom, então passando para a última questão, seria qual a área do condensador? Para se determinar a área de um condensador, é necessário, então, conhecer a transferência de calor, né, entre os fluidos. Essa transferência de calor, né, já foi estabelecida no INTA, né, onde diz que a transferência de calor ali do condensador, então, seria igual a 39 kW. A gente pode ver aqui, então, que a transferência de calor também é uma função, né, do coeficiente de transferência de calor por convecção da área e da diferença de temperatura, né, entre a superfície, que seria do condensador, e a temperatura ambiente. Como a gente pode ver aqui também, o coeficiente, né, de transferência de calor, ele é uma função aqui de várias variáveis, a quais a gente não tem os valores disponíveis aqui nesse exercício. Dessa maneira, então, foi escolhido, né, um valor aqui de 2.500 watts por metro quadrado Kelvin para o coeficiente, né, de convecção, considerando mudança de fase de condensação. Substituindo então os valores, né, de 39 kW para transferência de calor, 2.500 para o coeficiente e a diferença aqui entre as temperaturas, a gente obteve então uma área para o condensador de 1,95 metros quadrados. Esse valor seria um valor aí aproximado, né, uma vez que não é o valor certo para o coeficiente de calor, foi apenas aí um valor então considerado. Seria isso, então. Essa foi a última questão e obrigada a todos.